Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem, estamos de volta aqui para conversarmos um pouco mais sobre as coisas que nos acontecem, sobre as informações que recebemos, né? Constantemente pela mídia, YouTube, por aí vai. Aqueles que estão chegando ao nosso canal aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Vocês são muito importantes para todos nós. Espero que gostem do nosso conteúdo e se inscrevam e dê aquele likezinho para contribuir com o canal. As informações que nós procuramos passar aqui são sempre com o fundo da ideia do Espiritismo de Allan Kardec. Eu tenho que falar de Allan Kardec porque, como eu já falei em vídeos anteriores, as religiões que vieram lá da África, Umbanda, Quimbanda e por aí vai, hoje eles se denominam espíritas. E está gerando uma grande confusão. Quando a gente fala que é espírita, a pessoa já não sabe que tipo de espiritismo é, né? Então, por isso eu sou obrigado a falar que sou espírita de Allan Kardec, sendo que a religião não foi criada por Allan Kardec. Ok? Bem, aqueles que são reincidentes, que estão sempre vindo aqui, assistindo as nossas postagens, nosso conteúdo, obrigado pela presença de vocês. Embora vocês já sejam também inscritos, o like de vocês também é importante. Não se esqueçam de dar o like, ok? Muito obrigado. Bem, o assunto do momento é desse título, né? O Viajante do Futuro. Existem muitos cientistas famosos, com uma inteligência fantástica, e essa teoria, né, de viajante do futuro, eu acho que quem começou com essa ideia foi Einstein, né? Parece que ele teve uma teoria que é sobre o passado e tempo, e as pessoas confundiram um pouco essa teoria. Só que tem uns cientistas aí famosos e conhecidos que nas palestras dele, eles explicam que isso é possível sim, uma tecnologia mais avançada, a pessoa viajar para o futuro ou para o passado. Aí eles mostram umas fórmulas, né, da teoria de Einstein sobre a dobra do tempo, e eles fazem uma confusão, e as pessoas que estão assistindo, a maioria estão com aquela cara ali, se fingindo de inteligente, de entendido, para não ficar para trás, né? Sabe aquele conto da roupa do rei, que era invisível? Pois bem, é assim mesmo que acontece. Essa plateia fica assistindo para não dizer que não entendeu. Não, entendi sim, perfeitamente. E fica igual vaquinha de presépio. E não pensam por si só. Infelizmente, a humanidade, é, ela dá muito valor, né, quando essas informações são fornecidas por figuras ilustres, consideradas ilustres, inteligentes, e por aí vai. Infelizmente é assim, né? A gente fala muito assim, quem vê cara não vê coração. Mas ainda precisamos ver a cara do que vê o coração. Não é verdade? Essa é a realidade do ser humano. Ele prefere ser enganado do que ver a verdade que está ali à frente do seu próprio nariz. Essa teoria de viajante do tempo, do ser humano poder viajar, o ser humano não, porque quando fala ser humano pensa tudo que é da Terra, né? Mas o ser humano terrestre ainda não tem esse poder, segundo esses cientistas, mas um dia terá. Mas enfim, é a coisa mais idiota que pode existir na face da Terra, mais absurda, sabe? Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui para a gente desenvolver o raciocínio, né?
e talvez vocês concordem comigo ou não. Por exemplo, existem duas pessoas que estão em determinado ponto, né, conversando entre si. Então, duas pessoas em pé na rua conversando, ok? Em dado momento, elas se dirigem, acabaram com as suas conversas e se afastam uma da outra. Uma pega o seu carro e vai para o outro bairro, ok? A outra vai andando a pé até o mesmo bairro, mesmo local o qual a primeira foi. O que vai acontecer? É que foi de carro e chegou na frente. Não é verdade? A que foi a pé chegou depois. Não é verdade? Claro, chegou muito depois. Então essa é a relação do tempo. Uma chegou antes e a outra chegou depois. Por que uma chegou antes? Porque teve um veículo que apressasse a sua caminhada. Certo? Então o tempo é relativo nesse sentido. É nesse sentido. Deu para entender? Quando a outra caminhando chegou lá, pode ser que algumas coisas tenham acontecido enquanto a outra a esperava de carro. Né? Tinha chegado com o seu carro lá, estava esperando. Vamos supor que tivesse marcado o encontro. Certo? Então a que foi caminhando chegou depois. Isso é a relação de tempo e espaço. Deu para tu entender? Para vocês entenderem? Agora, se ambas vão voltar lá para o início dessa história. As duas pessoas estão conversando. Novamente, vamos voltar. Vamos voltar para trás. Não é verdade? Voltar só pode ser para trás. Vamos voltar à história. Os dois estão conversando ali. E os dois decidem também fazer a mesma coisa. Vão para um determinado ponto, vamos supor. Vão chegar, marcaram assim, ó, eu vou de carro percorrer 10 quilômetros. Certo? E você vai andar esses 10 quilômetros a pé. Chegando a 10 quilômetros, o que foi de carro chegou primeiro. O que foi a pé chegou depois. Concorda comigo? Mas nesse ponto que eles marcaram, ok? Ele tem que existir. Ok? Porque se não existir, nenhum dos dois vão se encontrar em lugar algum. Porque não existe. Então, falando, traduzindo isso para a gente aqui na Terra, é muito fácil você sair daqui para outro lugar, você ir para outro bairro, outro país. Você vai para uma localização que existe. Olha que palavra importante. Para uma localização que existe. No mesmo tempo que você se desloca. Ela já existe lá. Ok? Porque se ela não existir, tu não vai chegar a lugar algum. Ok? Então, minha gente, o futuro existe? O futuro, nesse exato momento, está acontecendo no nosso futuro? O meu dia de amanhã está acontecendo agora? O meu passado existe? Não, o meu passado existiu. O futuro vai acontecer. Sabe? Então, é a coisa mais simples que existe. Se nós não podemos voltar ao passado, muito menos ao futuro. Agora eu vou explicar de outro ponto de vista. Né? Segundo esse cientista, a pessoa pode, sim, com maquinário, bem, enfim, com equipamentos, né? E pereré, desenvolver, voltar ao passado. Como estou falando que tem um visitante do futuro, tem um cara aí que está tão famoso, né? Tem milhares de seguidores, falou que veio de 2500, fez várias previsões, errou tudo. Não acertou uma das previsões que ele fez desde o início do ano até o mês que nós estamos. Mas as pessoas continuam seguindo. Por quê? Porque gostam de ser enganadas. Aí se você conversar com uma dessas pessoas, ele vai falar, errou algumas, mas ele vai acertar. Aí, pergunto eu, quem é otimista e quem é pessimista? O otimismo tem seus limites, claro. Tem que ter uma razão para ser otimista. Certo?
Então, meus amigos, não tem a menor possibilidade de nós voltarmos ao passado nem andarmos para o futuro. Alguns cientistas alegam que, se você pegar uma nave espacial, projetar essa nave para o espaço em determinada velocidade, certo? A teoria deles, e retornar ao planeta Terra, ele vai voltar mais jovem, mais novo. E aqueles que estão aqui envelheceram. É uma teoria deles aí. Tudo é teoria, porque nada foi provado. É o que estão dizendo. Eu penso no seguinte: o tempo passa no planeta Terra e passa para todos nós. Pode ser que, se você fizer essa viagem espacial em determinada velocidade, vai até um ponto e volte, pode ser que você volte até, comparado às pessoas que aqui ficaram, você volte com um corpo jovem. Mas não por causa da velocidade do espaço, mas sim por causa dos efeitos da gravidade e da atmosfera que interferem no nosso desenvolvimento físico aqui. Provavelmente por isso. Não por outro motivo, não pela velocidade. Buraco de minhoca. Imagine se eu pudesse, vamos supor de outro ponto de vista, né? Que eu pudesse voltar ao passado, né? Que tivesse uma máquina que eu voltasse para o passado. Ou futuro, mas vamos falar do passado, que o passado, eu conheço o passado meu, né? Desta vida atual. Então vamos supor que eu volte 30 anos atrás. Essa máquina perfeita, eu posso voltar ao passado. Peguei um buraco de minhoca, que é o que eles falam mais, a novidade é buraco de minhoca. Agora essa minhoca que tem lá no espaço é engraçada, deve ser muito interessante essa minhoca. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos supor que eu entrasse nessa máquina do tempo, eu voltasse 30 anos atrás. Eu ia me encontrar comigo mesmo, mais jovem. Então, aí eu teria uma coisa para explicar, que a ciência teria que explicar. São dois corpos. É o meu e o outro mais jovem. Se são dois corpos, são dois espíritos. Então, nesse processo de eu voltar para o passado, eu me subdividir, eu crio um outro corpo. Sim, porque eu vou me encontrar comigo mesmo. Sabe aquele filme De Volta para o Futuro ou De Volta para o Passado? Tinha aquele velho e aquele rapaz que viajavam naquele carro. Ele se encontrava com ele mais jovem. Então eram dois corpos e dois espíritos. Como pode ocorrer isso? Quer dizer que nesse processo de voltar ao passado, você cria um novo corpo? Sim, porque vão coabitarem no mesmo espaço e tempo. Você já acredita que existe essa possibilidade? É realmente possível. Da mesma forma que eu estou dando o exemplo do passado, nós também poderíamos imaginar o futuro. Eu me encontraria comigo mesmo, mais velho. Seriam dois corpos e dois espíritos. Eu estou enganado sobre isso? Não, não estou. Então, nesse processo, existem dois eus, dois corpos. Então, essa teoria do bem e do mal, do céu e do inferno, das recompensas, né? Dos castigos, que as religiões pintam tanto, né, que existe castigo, deixa de ter sentido. E deixa de ter fundamento teológico. Porque se eu posso voltar para o passado, se fosse possível, infringiria todas as leis da natureza. Porque haveriam dois corpos, ao mesmo tempo, e dois espíritos. E eu voltando ao passado, que beleza seria, né? Eu ia transformar o meu presente atual, que no passado é um futuro, para muito melhor. Eu saberia todas as coisas que me aconteceram antecipadamente e agiria de forma diferente para que hoje
eu tivesse sob outras condições. Não é verdade? Então essa lei da natureza deixa de existir. É impossível, meus amigos, mas as pessoas estão aí, são cientistas famosos que fizeram grande, como eu poderia dizer assim, conquistaram, né, os seus lugares como famosos pelas experiências e tudo mais, que eles provaram muitas coisas que eram teoria foram provadas. Mas, no entanto, minha gente, essa teoria do viajante do futuro, aí mostram fotos, é tudo fake, armado, que o viajante do futuro esteve lá no passado, e que o viajante do futuro veio aqui atualmente nos falar besteira, uma porção de besteira, e que o homem, nós poderíamos viajar para o futuro. Bem, se existisse essa possibilidade, meus amigos, então realmente esquece Deus, esquece a lei de ação e reação, esquece causa e efeito, esquece inferno e céu. Porque se fosse possível, minha gente, quem de nós que estivéssemos lá no futuro não estaríamos voltando para o passado para fazer melhor e consertar as cagadas que fizemos, as burrices que fizemos? Porque vimos os resultados. Todo mundo estaria voltando para o passado para consertar. Ou não? Por interesse financeiro? Ora, se o seu número da Mega Sena agora, meu amigo, no futuro, eu sei qual foi o resultado. Volto para o passado e jogo naquele número e vou ficar rico. Eu vou ter uma vida maravilhosa. Meus descendentes vão ter só maravilha. Ora, se existe a possibilidade de viajar do futuro para o passado, o nosso futuro, alguém está vivendo o futuro, não sou eu. Ou sou eu? Para eu chegar no meu futuro, agora, pegar uma nave e chegar, ele tem que já estar existindo. Ou estou enganado? Se eu pego uma nave, boto no espaço e vou numa velocidade extraordinária, esse futuro tem que estar existindo nesse exato momento. Ou estou enganado? Se ele está existindo lá, eu estou existindo aqui. E se eu existo no passado ainda, né, meu passado, eu estou lá preso no passado, eu me subdividi em 3 partes: passado, presente e futuro. É isso que somos? 3 em 1? Eu estou falando de 3 momentos, mas existe eternamente momentos diversos. Um segundo para outro é um momento. Ou estou errado, enganado? Mas o que acontece? Infelizmente, as pessoas preferem acreditar, né, nesses absurdos. Os caras botam equações num quadro, né, projeta lá uma equação e começa a falar, explicar não, enrolar, as pessoas ficam assim, ó. Sabe? Imagine vocês, as pessoas balançando a cabeça assim, que nem vaquinha de presépio, que fica para cima e para baixo, sim, é isso. E quando sai de lá, se perguntar uma dessas, você entendeu? Pergunte uma pessoa dessas se ela entendeu tudo direitinho. Ela fala, não, claro que entendi. Ele está certo. Agora, se você botar lá na frente um palestrante, se o cara for uma pessoa comum, que não tem conhecimento nenhum, não é conhecido por ninguém, publicamente, bota ela lá na frente falando as mesmas coisas que esse cientista falou. Todo mundo vai rir dele e debochar dele. Bota lá um mendigo falando as mesmas coisas. Pega o mendigo da rua, né, que é a menor posição da sociedade. Faça com que ele decore aquilo tudo que o cientista vai falar. Faça com que ele decore tudo. As equações, as palavras, tudo. Ele decora. E fala, e apresente ele ao público, olha, esse morador de rua aqui vai falar com vocês agora. E deixa ele falar tudo aquilo que o cientista iria falar.
todo mundo vai debochar do cara, vai chamar de maluco, e etc e tal. Essa é a pura verdade. Então, meus amigos, está aqui um pequeno alerta para vocês. Aquele filme, Túnel do Tempo, quem tem certa idade, como eu tenho, lembra muito bem desse filme. Era um filme de ficção, certo? E as pessoas querem traduzir isso como verdadeiro. Mas ele bate tanto nessa tecla, e tem tanta gente ouvindo, que elas acreditam nisso, sabe? Eu tenho minhas dúvidas sobre muitas coisas que coloco, sabe? Pesquise aí vocês na internet, eu já falei sobre esse filme. Tem um filme chamado Inimigo Meu. Inimigo Meu. Esse filme, na época que ele foi produzido, era em preto e branco. Isso é para vocês verem quanto tempo tem esse filme. É um filme de ficção científica, Inimigo Meu. Pesquise na internet, assista o filme, e vocês vão entender a origem dos reptilianos. Aí vocês vão entender, sabe? Então o homem, infelizmente nós, pegamos aquilo que é ficção e queremos, sabe, traduzir aquilo como uma verdade. Sendo a mentira mais absurda que existe, sabe? Então, meus amigos, não existe a menor possibilidade. Eu acredito, embora muitos não acreditem, eu também não acreditava, que possa sim, eu não posso afirmar, mas há uma grande possibilidade de existir um mundo paralelo, certo? Ao planeta Terra, universos paralelos. Alguns cientistas acreditam nessa possibilidade. Eu nunca acreditei nessa possibilidade, eu sempre achei uma coisa absurda. Porque o universo por si, aquele que nós conhecemos, até onde nossos equipamentos conseguem chegar, que tanto é que se denomina universo observável, até onde as máquinas conseguem chegar, os telescópios e tudo mais, é observável. E sabe-se que tem para além desse limite que os nossos instrumentos não conseguem alcançar. Então, é uma imensidão imensurável que não dá para a gente definir o tamanho do nosso universo. Imagina um outro universo paralelo e outros, certo? Imagina a extensão disso tudo. Então, eu nunca acreditei em um universo paralelo, ok? Mas a possibilidade, sim, há uma grande possibilidade. E eu não sei se é verdade ou se é mentira o que aconteceu comigo. Eu acho que eu já comentei aqui numa postagem anterior, uma dessas aí que eu fiz, eu não lembro qual, que numa noite que eu dormi normal, eu sempre lembro muito dos meus sonhos, das coisas que me acontecem no sonho, não de tudo, mas sempre eu me lembro. Não tem um dia que eu não sonhe. Que tem gente que fala assim, eu nunca sonho. Não, a pessoa nunca lembra. Mas não tem um dia que eu não me lembre. Agora, aquilo que eu me lembro, geralmente daquilo que eu me lembro, nem tudo é real. Muitas coisas eu sei que são fantasias. Por que são fantasias? Porque às vezes a gente se deixa levar pela imaginação. Às vezes acontecem coisas, nós estamos vendo que já aconteceu no passado. Às vezes estamos vendo coisas que vai acontecer no futuro. Deu para entender? Então essas coisas são mescladas assim. E tenho a certeza absoluta que muitos espíritos que querem nos confundir criam imagens para que a gente acredite em certas coisas. Ainda tem mais isso. Então nunca posso afirmar para vocês que aquilo que eu sonho é um fato verídico, verdadeiro, real e etc e tal. Alguns são, alguns não são. Uns eu comprovei, claro, uns eu pude comprovar que aconteceram na vida. O que aconteceu na vida espiritual teve o resultado direto aqui na minha vida física material, tá? Então, por que eu estou comentando tudo isso aqui a vocês? Porque eu nunca acreditei no universo paralelo, ok? É aquilo que eu estou falando para vocês. Nunca acreditei. Sempre achei uma coisa absurda.
pela grandeza do nosso universo. Imagina na minha cabeça. Bem, enfim. Então, uma vez eu dormi, uma noite que eu estava dormindo, claro, evidente, eu fui levado, não sei por quem, não tenho a menor ideia do que aconteceu, mas a impressão que eu tive é o seguinte: eu fui levado exatamente para um planeta, que seria, como eles chamam, né? Um planeta paralelo ao planeta Terra, né? Que existe a duplicidade do universo paralelo, é o quê? São planetas paralelos ao nosso planeta. Existe outro, uma cópia do planeta Terra em outro universo. E não só o universo, em diversos. Mas eu fui levado para um planeta que lá tinha, né? Lá tinha, ficou ótimo, né? Que nesse planeta tinha lá um casal que era a semelhança minha e da minha esposa. E lá, quando eu vi aquele casal, eles estavam passando por algum tipo de dificuldade entre eles, no relacionamento deles, que eu não sei qual era. Eu não sei qual era. Hoje eu não sei qual era. Mas no sonho eu lembro perfeitamente. Eles não me viam. É como se fosse eu lá em espírito e eles em corpo físico. Ok? E eu querendo falar para eles que tudo ia passar naturalmente, tipo dando um apoio moral, querendo inspirá-los a ter confiança, ok? Mas nesse planeta que eu fui, a, como é que a organização física era outra. O corpo era muito semelhante, claro, evidente. Mas, que eu posso dizer, o ambiente do planeta era outro, completamente diferente do ambiente do planeta Terra. Como é que eu posso dizer? A vida era diferente do planeta Terra, né? A vida em si, né? O seu, a sua, a moral, o que mais me chocou, a moral era outra. Não era moral igual do nosso planeta Terra, do certo e do errado. Era uma coisa diferente. E o mais interessante disso tudo é que eu, nesse sonho, eu não me espantei com nada, como se eu já tivesse visto aquilo diversas vezes. Aquilo para mim não me chocou. Vocês entenderam? Eu estava ali como, tipo, que eu já tivesse ido nesse local milhares e milhares e milhares de vezes. Não era nada estranho para mim. Tudo era normal para mim. Tudo era natural. Certo? Aquele ambiente era natural, completamente diferente do ambiente que nós conhecemos aqui no planeta Terra. A distribuição física era completamente outra. A moral era uma moral completamente diferente, mas eu vi aquilo ali como uma coisa mais natural do mundo para mim. Quando eu acordei, logo depois de eu sair de lá, voltei e acordei, eu fiquei chocado por eu não ter ficado chocado daquilo que eu havia presenciado. Certo? Então eu fui para esse planeta, tipo, para provar, não sei, queriam provar para mim que eu estava enganado naquilo que eu acreditava. Não sei quem quis provar isso para mim, e o motivo pelo qual, mas provaram para mim, quiseram provar para mim que eu estava enganado, que realmente existe um universo paralelo, certo? E provaram para mim. Agora, como eu posso interpretar esse sonho? Como é que eu vou sonhar com uma coisa que eu não acreditava? Não é verdade? Então, o universo paralelo, acredito ser a possibilidade. Era eu naquele planeta, mas não era eu com a minha consciência. Deu para vocês entenderem? Eu me vi ali, aquele irmão, eu vi a minha esposa, aquela irmã. Então, meus amigos, sabe? É difícil para a gente poder explicar essas coisas que acontecem conosco. Vocês entenderam? E eu fiquei realmente, quando acordei, eu fiquei chocado, porque para mim aquilo era a coisa mais natural do mundo, eu ter estado lá.
de uma coisa que eu nunca admiti. Então, meus amigos, fica a dica aí, porque também não sei, será que eu fui enganado por alguns espíritos que criaram essa cena toda para me enganar? Mas qual o propósito? Fazer uma cena danada para me enganar uma coisa que eu nunca acreditei que havia e não faz diferença na minha vida? Me esclarecer sobre isso aí? É, me fez pensar um pouco mais sobre o universo paralelo. Tudo bem. Mas, sabe, acreditar que o viajante pode ir para o futuro e para o passado, aí é outra coisa. Eu acredito que o ser humano, por exemplo, eu espírito, eu posso viajar para o meu passado na minha mente. Eu posso viajar para o meu passado através das energias que eu emiti no passado, mas não fisicamente, materialmente falando, como as pessoas apresentam as coisas. Eu posso ver as vibrações que eu emiti no passado, porque elas continuam pelo espaço. Vocês entenderam? Acredito nessa possibilidade de ver todas as vibrações. E através das vibrações eu posso assistir todos aqueles momentos que precederam a minha existência e precederam a existência de outros. Assim eu acredito poder viajar na mente, no pensamento, através das ondas que continuam pelo espaço. Vocês entenderam? Agora, fisicamente você sai do teu tempo e viajar para o passado, então o passado está existindo? Não passou? E o futuro está existindo nesse momento? Não virá? Já veio? Já está acontecendo? Então, minha gente, isso é absurdo. Não tem nenhum cientista. Eu acho que eles fazem isso de, sabe a palavra certa? De sacanagem. Com quem diz, ele deve ficar rindo depois da cara de todo mundo. Ah, uma porção de gente bateu palma, todo mundo acreditou na idiotice que eu falei. Eu acho que eles ficam rindo por dentro. Porque ele não pode ser tão idiota de acreditar nessas estupidezes que eles falam aí. Não pode ser tão idiota assim. Eu não acredito que seja idiota. Esses que falam que é possível. E tem uma pulsão aí no YouTube, então, meu Deus do céu. Falando que viajante do futuro, viajante do futuro. Só que esse cara vem do futuro, faz merda nenhuma aqui e não acontece nada. Ok? Então fica a dica aqui, meus irmãos. Pense vocês por vocês mesmos. Ok? Sobre o viajante do futuro. Até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigado. E não se esqueçam, né, de se inscreverem, dar o likezinho para nos ajudar. E ajudar todos nós, né? Que a nossa família está crescendo. Muito lentamente, mas se vocês se inscreverem e dar o like, ela cresce mais rapidamente. Obrigado e até a próxima. Tchau.